A programação que agora vai trazer a história de um motorista de ônibus, começou da rodoviária, agora rumo ao Silicon Valley, onde ele se transformou num desenvolvedor sênior de software. Fez uma pivotada na sua carreira, na sua profissão, e agora está conseguindo se adaptar nesse novo mercado com a profissão das mais concorridas, aí, mais disputadas, mais desejadas dessa nova economia. Vamos conhecer a história do Sade Ferreira Silva. Ele vai falar sobre quais as soft skills mais valorizadas do mercado ele conseguiu aprimorar sendo motorista de ônibus e quais habilidades, além do código, é preciso para ser considerado um desenvolvedor disputado no mercado. E, além disso, o que define um desenvolvedor sênior de um júnior, de um pleno, e qual aspecto comportamental em um ambiente de desenvolvimento de software é necessário você ter para você conseguir se caracterizar em cada um desses estágios de desenvolvimento. Então, vou convidar agora para falar sobre da rodoviária ao Silicon Valley, a jornada de um motorista de ônibus a um desenvolvedor sênior de software. Vem para cá, Sade Ferreira Silva, palmas! Opa, boa tarde, ou não sei se é boa tarde, se é bom dia. Nossa, prazer imenso aqui compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? Realmente, da rodoviária Silicon Valley, não foi a minha única experiência, né? Mas foi a mais impactante na minha vida. Que eu tenho a dizer que essa profissão é uma profissão que desenvolve muitas habilidades que a gente tem oculto dentro da gente, né? Então, vamos começar aqui com essa jornada. Eu espero contribuir bastante com o meu conhecimento, trazer um pouco da minha história aqui para vocês, que eu consiga inspirar da melhor forma possível. Vamos lá, então. Nossa abordagem aqui, como foi anunciada, quais as soft skills mais valorizadas no mercado eu consegui aprimorar sendo motorista de ônibus. E também, quais habilidades além do código que a gente precisa para ser um bom desenvolvedor. Porque não é só você invadir a NASA, não é só você invadir o Pentágono que vai te fazer um bom desenvolvedor de software, correto? Então vamos lá. Um pouquinho aqui sobre o nosso plano que vamos apresentar hoje, sobre mim. Vamos lá. Quem que eu sou? Meu nome, Sade Ferreira Silva, se pronuncia. Eu tenho paixão por tecnologia web, eu me especializei em tecnologia web. Eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, sou músico, sou pai de 2 princesas, né? E atualmente trabalho como desenvolvedor de software sênior na Compass.ol, que é uma empresa global. A gente atua no mundo inteiro, né? Um pouquinho sobre a Compass.ol. Ela é uma empresa que faz transformação digital em várias empresas no mundo inteiro. A gente traz inovação no mundo inteiro, a gente atua na América do Norte, na América do Sul e também em toda a Europa, inclusive ali na Austrália também. Então a gente está no mundo todo. E um case legal, assim, só para dar um overview, recentemente de inovação da Compass foi o CryptoBike. Já quem já ouviu falar da CryptoBike? Então é um aplicativo que a gente lançou recentemente aí, que está disponível na Play Store para todo mundo. Então vamos lá. E o que eu faço? Vamos lá, o que eu faço? Atualmente, eu faço isso. Eu sou um cara que desenvolve com essas tecnologias aí, React, Vue, Nest, Laravel, Nest, Express, para mobile, React Native, Vue Native. É a única coisa que eu faço? Não, mas é que eu mais gosto de fazer. Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu gosto. Mas a minha formação é Java, né? Atuei aí também com Java, C++, Python. Na verdade é assim, o que a gente vai fazer, o que aparece na frente a gente faz. É assim, não tem esse negócio de overview. E aí a gente vai abordar esses pontos aí. Trazendo um pouquinho aqui da minha experiência, como foi dirigir um ônibus. Eu dirigi um ônibus um período da minha vida, já faz um tempinho, lógico, mas um período da minha vida eu dirigi ônibus, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa profissão que, infelizmente, em muitos lugares não é muito valorizada, mas é uma profissão muito, muito bonita de se exercer, tem que ser valorizada. E os motoristas de ônibus do Brasil inteiro, eles são guerreiros, eu sei porque eu estive lá. Então, são muitas coisas que a gente enfrenta no dia a dia
muitos obstáculos que a gente enfrenta e tem muita tecnologia embarcada dentro do ônibus. Então, vou trazer um pouquinho das curiosidades aqui do ônibus, para vocês verem que não é só porque a pessoa está dirigindo um ônibus que não tem tecnologia, mas tem. Além da tecnologia, exerce sim. Você aprimora muita soft skill hoje, que no mercado de desenvolvimento de software se aproveita bastante. Bom, só que tem um detalhe, né? Vocês estão vendo aqui, hoje eu estou um pouquinho careca, mas eu aí dirigindo um ônibus aí, eu ainda tinha cabelo. Então eu tinha cabelo aí. Essa é uma foto minha real, dirigindo um ônibus de verdade, aí na época que eu era motorista de ônibus, né? Tenho muitas lembranças aí dessa época, então eu tinha cabelo, mas eu não perdi cabelo para dirigir no ônibus não, eu acho que foi desenvolvendo software. Desenvolvendo software a gente acha que perde um pouquinho mais, mas enfim, é isso aí. Então vamos lá, primeira abordagem, software skills. Quando a gente fala de software skills, existe uma gama de comportamentos, não só para você trabalhar no ambiente de desenvolvimento de software, mas em qualquer outra empresa, que também dá para aproveitar. E o pilar disso, o pilar de tudo, é processo. Então, tudo precisa de um processo. Vocês já pararam para pensar que para você trocar um pneu de um carro, borracheiro, trocar um pneu de carro tem um processo? Você já viu um borracheiro trocar um pneu de carro e antes de arrancar o pneu, para arrancar o pneu para trocar ali, ele colocasse ali primeiro enxerto ali, e esvaziasse o pneu, ou então antes de colocar o macaco de baixo, arrancasse o pneu? Não tem como, tem um processo. Primeiro coloca o macaco, levanta, afrouxa a roda, tira o pneu. Então tudo precisa de um processo. E é importante o processo por quê? Porque com o processo você faz muitas coisas quase ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas se você tiver um processo bem definido, você faz muitas coisas quase ao mesmo tempo. E o primeiro pilar, siga o processo. Eu não tenho um processo, crie um processo, né? Quando você vai desenvolver software, a maioria dos lugares que você vai fazer uma transformação digital não é a mil maravilhas. Lá, às vezes, nem tem processo. É preciso criar um processo. É preciso, quando você vai formar uma equipe nova, um time novo de desenvolvimento de software, é preciso criar um processo. Seja ele na estrutura de Kanban, na estrutura de Scrum, ou qualquer outro framework de metodologia ágil, ou o que seja que vocês precisam implementar, né? 2, melhorem. Só porque você tem um processo bom que funciona, não quer dizer que ele não possa melhorar. Tudo que é bom, dá para melhorar, né? Segundo pilar, erre rápido. Errar faz parte. Eu errei muitas vezes na minha vida. E faz parte de qualquer empreendedor e qualquer empreendedorismo errar. A gente erra, a gente falha, mas o importante é a gente errar e falhar rápido. Porque quanto mais rápido a gente falhar, mais próximo a gente está do sucesso. Isso é um fato. E por último, comemore. Se você conseguiu evoluir, se você conseguiu implementar um processo legal, comemore, sinta-se feliz por isso, vibre, né? Seja feliz com as suas conquistas, com os seus resultados e com tudo aquilo que você se propõe a fazer e que você consegue se superar. Tem um ditado, quando você vai fazer alguma coisa nova, você sente medo. Só que eu falo o seguinte, vai com medo mesmo. Para vir aqui eu tive medo, para mim pegar um projeto novo eu tive medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, porque o medo é o sinal de que você tem um desafio. E quando você deixa de ter medo, quer dizer que você cumpriu aquele desafio, você se superou, né? Então isso acho que é um fato. Então vamos lá, um pouquinho aqui por dentro de um ônibus. Qual o processo que eu aprendi dentro de um cockpit de um ônibus relacionado a desenvolvimento de software? Um cockpit de um ônibus, na minha época, eu não sei hoje, a gente tem algumas coisinhas ali, né? A gente tem um ITS, um PIMPAD, tem um rádio PX, tem sistemas ali de portas, tem sistema ali de controle de travas, além do câmbio,
tacógrafo, velocímetro e tudo mais ali dentro de um ônibus que você precisa estar atento. Além disso, tem espelhos retrovisores, espelhos internos, espelhos externos, e sempre tem alguém ali para atrapalhar esse processo. E quando você tem o processo de dirigir um ônibus desse, você vê que eu faço ali muitas coisas ao mesmo tempo, mas tem um processo. Por exemplo, o rádio PX ali sinalizado, logo acima, eu não posso comunicar com ele sem eu parar o ônibus. Primeiro eu preciso parar o ônibus para mim acionar o rádio PX para comunicar com a minha central de controle operacional, CCO. Assim como o ITS, aquela telinha de baixo, o ITS no ônibus é um cara que controla todo o tempo, a sua jornada, o seu tempo de viagem, ponto a ponto, segundo a segundo, ali é controlado. E ali também você tem uma ferramenta de comunicação. Só que ele só destrava para você comunicar, se você parar o ônibus também. Então, primeiro tem que parar o ônibus para fazer isso. As portas, da mesma forma, né? E ali atrás tem uma setinha ali virada para trás, o que é? Os passageiros. Você precisa estar atentos a eles também, porque quando você está dentro de um ônibus, você é responsável por todas aquelas vidas ali dentro. Então você tem essa responsabilidade, é sua. E quando você assume uma profissão dessa, automaticamente você assume essa responsabilidade. Isso te coloca em outro patamar de maneira meio que forçada. Então, ali atrás, eu não vou ficar olhando se alguém está empurrando o outro, se alguém está, olhando para fora da janela, sentado em pé. Mas a minha responsabilidade dentro deles com a segurança como um todo é fato. Eu tenho que zelar por eles. E aí um pouquinho do ITS. O ITS do ônibus aqui, para quem tem curiosidade, ele é dessa forma. Mas na frente a gente vai um pouquinho aqui dando uma adiantada. Ele é uma ferramenta de Kanban. Quem aqui já ouviu falar de Kanban, né? Por quê? Porque ali, ó, ponto a ponto ali, seria como se fosse o meu checklist. E cada ponto que eu passo ali, eu tenho um tempo para chegar em cada ponto. No final daquela viagem, eu completei a viagem no determinado ciclo de tempo. Então, todo o meu tempo dentro do ônibus é controlado. Então, o ITS é uma ferramenta quase que indispensável para a operação dentro de um ônibus. Então, a tecnologia dentro de um ônibus é fato. Então, hoje em dia, não sei aqui em Brasília, mas pelo menos na minha cidade, ali em Goiânia, que eu sou goiano, moro em Goiânia, é assim. Então, vamos lá. Apesar de você estar prestando atenção, vamos lá, no trânsito, no retrovisor, no ITS, no rádio, no PIN-PAD, nos passageiros, sempre aparece alguma coisa imprevista para atrapalhar o processo. E dentro do desenvolvimento de software, é a mesma coisa. Como é que a gente chama isso dentro do desenvolvimento de software? Quando a gente atropela o processo. Go horse. Go horse. Fato. O termo go horse é nada mais que atropela o processo, faz logo, senso de emergência. E aí sempre tem uma pessoa, cara de cavalo, como se a gente diz, né? Atrapalhando o retrovisor e atrapalhando o seu processo de dirigir o ônibus com segurança. É engraçado falar isso, porque hoje em dia, quando você vai implementar uma metodologia assim, à primeira vista no time de software, a primeira coisa que você se depara ali quando existe ali, já existe alguma coisa, é com esse tipo de cenário. Vamos lá. Dentro disso, só beber uma aguinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí. Dentro disso, todos os processos que eu te mostrei dentro do cockpit de um ônibus são ferramentas de comunicação. E a comunicação, eu trouxe ela primeiro, porque se ela não for a mais importante, é uma das mais importantes em qualquer empresa. Todas as empresas que eu tive o prazer de passar, tanto observando como consultor ou trabalhando, sempre tiveram dificuldade ou problemas com comunicação. E
comunicação dentro de um ônibus, timidez tem que ir embora. E qual que é o aspecto padrão? Eu, como tech lead e como desenvolvedor sênior e alguns times, eu encontro. Todo desenvolvedor é tímido, por natureza. É um aspecto biológico, parece, dos desenvolvedores. A pessoa que hoje se propõe a seguir uma carreira de desenvolvimento de software, ela é tímida, ela não gosta muito de falar, de se comunicar, principalmente um júnior. Aí a gente vai à primeira definição. Um desenvolvedor júnior, ele tem dificuldade de comunicação, ele tem dificuldade de comunicar seus impedimentos, ele tem dificuldade de comunicar aquilo que ele almeja fazer, né? Esse é o primeiro aspecto. E dentro de um ônibus, eu aprendi que você tem que ser objetivo, claro, né, e empático com os seus ouvintes. Assim como eu me coloco hoje como desenvolvedor de software, sênior, quando entra um shadow, que a gente chama de Juninho, o nosso shadow, que é a nossa sombra, eu tenho que ter empatia e escutar ele. Quais são os seus sonhos, desejos, onde você quer chegar, qual é a sua dificuldade inicial. Por quê? Porque o júnior ainda não tem experiência de mercado, de time, né? E esse é a principal característica que eu vejo em desenvolvedores júniores. No ônibus entra idoso, portadores de deficiência, né, necessidades especiais, entra pessoas zangadas, felizes, entra pessoas de tudo quanto formas e características. E, claro, você precisa saber escutar, transmitir a informação que precisa de maneira clara. Por quê? Às vezes uma viagem é impedida por um acidente, eu preciso comunicar com esses passageiros. Pegar um exemplo clássico. Adianta eu chegar para o idoso e falar para ele, olha, o cardan quebrou, vamos ter que interromper a viagem no F5. Ele vai entender? Não vai entender, porque isso é uma linguagem técnica dentro de um ônibus. Da mesma forma, um júnior, amanhã a gente vai ter dele, daqui a 15 dias a gente vai ter uma sprint review. Ele nunca ouviu falar de Scrum na vida, às vezes, muitas das vezes. Ele vai entender? Não vai. Então é preciso falar com ele de uma maneira que ele entenda que a informação que eu estou passando para ele da questão operacional seja de maneira clara. Não importa se eu vou falar de maneira leiga, porque às vezes ele precisa escutar de maneira leiga e devagarzinho ele vai aprendendo os termos técnicos. Assim como os stakeholders. O que é os stakeholders? Todos os envolvidos, interessados naquele processo ou naquele produto de software. Então, você chega em um stakeholder cliente, por exemplo, um stakeholder que está bancando o produto, você vai chegar e falar termos técnicos de Scrum para ele não vai entender nada. Eu vou falar, o que é isso? Né? Ele vai falar, não, eu quero o produto daqui 15 dias, não interessa o que você está falando para mim. Então, como é que você se comunica com ele? De maneira simplista, você tem que saber se comunicar com ele. Então, esse é o primeiro problema, esse é um outro aspecto da comunicação. Né? E dentro da comunicação, temos que usar ferramentas. Como vocês viram no cockpit do ônibus, eu tenho ferramentas de rádio PX, ITS, são ferramentas de comunicação, além da minha voz, além do meu telefone celular, além do meu WhatsApp. São ferramentas de trabalho de comunicação. Dentro da empresa de software, você também tem ferramentas de trabalho de comunicação, certo? Então, use-as. Tem que usar. Né? Se você está dentro do escritório, vire a cadeira, não custa nada. Levante, vá até a mesa do colega, não sinta vergonha. Né? E aí vamos ver um outro aspecto de soft skill que contribui bastante para que a comunicação seja de fato efetiva. Né? Vamos ver aqui a adaptabilidade. Qual o desafio maior de se adaptar que não é nenhum trânsito pesado, por exemplo, que Brasília, atravessa cachorro na frente, pessoas, ponto de ônibus, você tem que se adaptar a isso a todo momento, a todo segundo. Dentro de um projeto, mudou os requisitos aqui, essa tela não vai mais ser assim, tem que se adaptar.
Ah, fulano mudou de time, não vai mais trabalhar com a gente. Você tem que se adaptar. Tudo isso acontece. E a soft skill de adaptabilidade, ela é quase que fundamental hoje no time de software. Quando você trabalha sozinho, beleza. Mas em um time que você desenvolve software junto com a equipe, sei lá, de 2, 3, 4, tem um PO, um Scrum Master, um Software Manager, etc. Vai depender de cada estrutura de empresa que existe. Se você não tiver uma adaptabilidade ao projeto, você não consegue fazer as entregas. E se todos os membros do time têm adaptabilidade, tranquilo, a vida segue, né? Liderança. Liderança é um aspecto que é fundamental, não para você ter posições, assumir posições ou cargos de liderança, mas no caso do ônibus, eu era um motorista. Então, eu era forçado a ser líder das pessoas ali dentro. Eu que tinha que tomar iniciativa, era eu que tinha que chamar a atenção, era eu que dava o norte para as pessoas, era eu que as guiava, né? Eu conduzia elas do ponto A do ponto B, era eu que abria a porta para elas descerem ou para elas embarcarem, desembarcar ou embarcar, né? Só que, igual eu grifei ali, liderança não é posição, é comportamento. O que é um comportamento de líder? Um comportamento de líder, além de você ter a comunicação, a empatia que você vai ter mais para frente, você tem que se adaptar às mudanças, você tem que tomar iniciativa. Eu vejo em muitas empresas hoje em dia a bola quicando lá, principalmente de vagas chaves, de posições chaves dentro da empresa. Não importa se você é júnior, pleno ou sênior, se a bola está quicando, vai lá e pega ela. O que você não pode fazer é ver duas bolas quicando e querer pegar as duas. E aí você vai sofrer de uma sobrecarga. Mas se tem uma bola quicando, pega ela. Tenha iniciativa, se adapte, tenha empatia, pergunte, se comunique. Nas dailies, no processo de Scrum, existe um processo chamado daily. As dailies é para comunicar os impedimentos. Comunique. Se você está na posição de júnior, por exemplo, e você tem uma dificuldade, e você não comunica, você está sendo incompetente, não é porque você comunicou aquela dificuldade, você está sendo incompetente porque você não comunicou a sua dificuldade. Então, você precisa se comunicar, ok? Gestão de tempo, o ITS lá do ônibus, ferramenta quase perfeita de Kanban. E a papeleta, que é o nosso diário de bordo, é um OKR, um OKR, né? O Kanban ali, processo, ponto a ponto, eu sei o tempo que eu começo e o tempo que eu termino de cada tarefa. A OKR, ou OKR, como se diz, é a minha entrega-chave do dia, que é todas as viagens que eu tenho para entregar no dia. Beleza. E a lead time ali de todas as viagens ali que eu tenho, e o cycle time de cada viagem, referente à mesma coisa, desenvolvimento de software. Então, se no ônibus eu tenho ferramentas de gerenciamento de tempo e de entrega, por que eu não uso ferramentas de gerenciamento e desenvolvimento de software? Então, eu tenho que usar as ferramentas, né? E a nossa história, onde fica a história da entrega? A história não tem só eu como motorista de ônibus, existe mais 10 motoristas na mesma linha que no final do dia tem que carregar centenas de passageiros. Então, quando a gente finalizar aquele ciclo, a gente entregou a história toda daquele trabalho. É basicamente a mesma coisa, né? Um ciclo de desenvolvimento de software é a mesma coisa. E aí, empatia. Empatia é quase que a chave para a comunicação. Porque se você não é empático com o seu próximo, seu colega, independente da sua posição, você não consegue se comunicar de maneira clara. Um exemplo, você tem um time de futebol profissional, e nesse time de futebol existe um cara que é fera, o cara que invade a NASA ali, que chega e faz gol, mas ele é fominha, ele não passa a bola, ele pegou a bola e sai correndo para o gol. Esse cara, ele entrega muito,
Não há dúvida. Tecnicamente, ele é fenomenal, não há dúvida. Mas o que o técnico vai falar para ele? Você tem que jogar com o time. Desse jeito não dá, né? Não tem como você fazer. E numa peladinha aí de amigos, quem quer jogar com um cara que é fominha de bola? Aquele cara é fominha, vamos jogar só a gente aqui, deixa ele fora. É a mesma coisa. Então não adianta você ser um cara foda tecnicamente se você não tem a empatia. Porque se você não tiver empatia, você não se comunica. Você não tem adaptabilidade. Você não tem nada daquilo que eu falei para trás. E a resiliência. Resiliência é uma palavra-chave hoje em dia aí na maioria das empresas, né? Capacidade de lidar com pressão. No ônibus não precisa nem falar. 50 passageiros lotados, horário de pico. Como é que lida? Tem outra explicação para lidar com pressão melhor do que isso? Cara, pode cair um avião. Estou tranquilo. O pessoal lá de onde eu trabalho fala, pô, Sérgio, o avião está caindo aí, você está se divertindo. Eu falo, lógico, tem que se divertir. O importante é aí a gente lidar com as nossas falhas, né, e superar os nossos obstáculos. Os problemas de ontem passou, de hoje é hoje. Então, resiliência, sempre. E eu troquei essa palavra aqui. Quem que já ouviu falar de senso de dono? Precisamos de uma pessoa que tenha senso de dono. Eu troquei para senso de fornecedor. Por quê? Porque eu sou a minha empresa, eu forneço. A empresa que eu trabalho, no caso a Compass, eu sou o fornecedor dela. Eles são meus clientes. Eu, como fornecedor, eu tenho que entregar o melhor produto possível, a melhor experiência possível para o meu cliente, que é o meu empregador. E isso vale para qualquer coisa. Então, qual é o primeiro empreendimento que a gente faz na nossa vida? A nossa carreira. Você destina tempo, esforço, busca aprendizagem, assume riscos, para que você se capacite, né? Vamos lá. E aí, por fim, seja empreendedor. Frase grifada: antes de tudo, seja empreendedor de si mesmo, empreenda, seja ousado. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Ponto, acabou. Todo mundo vai ter medo, todo mundo vai ter dificuldade. Ninguém aprendeu. Se eu pedir um projeto novo e o meu gerente de projetos falasse, Sérgio, eu não vou te dar o projeto porque você não tem capacidade. Eu falei, dane-se, eu aprendo. É assim que funciona. Entendeu? Me dá aqui que eu vou fazer. Se eu não sei, eu vou procurar saber como que eu faço. Quando eu trabalhava de motorista de ônibus, o que eu fiz? Eu ser um desenvolvedor de software. Eu trabalhava com suporte técnico, com TI. E aí eu tive uma dificuldade quando eu vi um cara fazer um select na minha frente que eu não sabia como montar. E eu falei, poxa, não sei como fazer isso. E o que eu fui? Busquei conhecimento, fui atrás, aprendi e cheguei aqui. E aí, por fim, aqui nesse slide, o sucesso aí de qualquer coisa que você vai empreender são portas. Imagina assim, um carrilhão de portas. O seu sucesso está em uma delas, mas o importante é que você vai abrindo cada uma até chegar lá. Se você cansar no meio do caminho e não abrir a última, talvez esteja na última, talvez esteja um pouquinho na próxima. Então, o importante é você não desistir. E aí, uma soft skill muito bacana. Seja feliz e se divirta. Escolha sempre acordar feliz. Eu descobri que você acordar feliz é uma escolha. Os problemas de ontem é de ontem. Os de hoje vai ser depois do meu café da manhã. Entendeu? Então, por que eu vou acordar triste hoje se os problemas só vão vir depois que eu tomar café? Né? Os de ontem passou. E você tem sempre que fazer o seu melhor, né? E aí eu coloquei a cultura de uma empresa. Dificilmente você muda a cultura de uma empresa. Mas se você estiver dentro de um time, você muda a cultura do seu time. Você consegue mudar essa cultura. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho para finalizar. A garganta secou. E aí, por fim, o que acontece? Quando você entra no seu time feliz, engajado, empreendedor, líder ali de si mesmo, e você começa a contagiar os seus
colegas, os seus pares de trabalho, e os seus pares também fazem a mesma coisa, você sempre vai estar no lugar excelente para você trabalhar, independente da empresa que você esteja, ou independente do empreendimento que você está fazendo ali no momento. Isso, para mim, é quase que uma oração, né? E aí, por fim, soft skill, tem um propósito. Minha família, minhas 12 princesas e minha esposa. Propósito é a chave de você buscar as coisas para você. Eu tenho um propósito, prover a melhor experiência nessa vida para minha filha. E uma sócia de uma empresa no qual eu passei, uma vez falou para mim, Sade, filhos a gente não deixa herança, filhos inteligentes a gente não deixa herança. Aí eu fui e respondi, tá, não deixamos herança, mas deixamos legado e exemplo como pai e exemplo como profissional. E é isso que eu tento deixar para elas. O meu propósito é, vou ajudar as pessoas o máximo que eu puder com a minha experiência, vou ajudar o meu time, vou ajudar a empresa no qual eu sou o prestador de serviço, mas antes de tudo, vou dar o exemplo para elas. E aí, por fim, quero desejar um obrigado a todos. Tem aqui os meus contatos, me adicione lá de coração. E se der um tempinho de um minutinho aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode? Pode sim, fique à vontade. Perguntas. Temos dúvidas da plateia? Uma história inspiradora dessa, tenho certeza que deve ter mexido muito nas ideias do pessoal agora. Bom, quando anunciaram você, falaram que você ia destacar a diferença, assim. Falaram que você ia destacar a diferença de comportamento do júnior, pleno e sênior. Você colocaria isso nas soft skills? Sim, porque um desenvolvedor pleno e sênior, o sênior geralmente ele tem as características desses comportamentos. Essas são as características principais de um sênior. Porque não importa se eu sou o cara mais foda para codificar, mas se eu não tiver esses comportamentos, eu não consigo liderar o meu time, eu não consigo ajudar um júnior que está ali, porque faz parte de um desenvolvedor sênior fazer isso, eu não consigo ajudar o meu cliente com um projeto, eu não consigo, de certa forma, fazer nada dentro de um time de software. Talvez sozinho, pode ser, mas sozinho ninguém faz nada, né? E um pleno, ele tem quase tudo isso, só que com algumas ressalvas. Geralmente o pleno, ele faz tudo sozinho, da mesma forma. Ele ajuda também da mesma forma, só que ele faz um pouco mais lento. Mas soft skills hoje no mercado, inclusive a colega estava falando de ChatGPT. ChatGPT é uma coisa que o pessoal fala assim, vai ser inovação, vai substituir os desenvolvedores. Pode substituir no código, mas quem vai substituir no aspecto comportamental? Não tem como. Então, posso falar que é utopia, falar que o desenvolvedor de software vai ser substituído pelo ChatGPT? Posso, porque aspecto humano é muito mais complexo que simplesmente você estruturar um código. Né? Respondi a pergunta? Temos mais interação da plateia? Mais perguntas? Aproveita para se inspirar e conhecer mais, ficar mais do SAD, com tanta experiência que ele traz em tantos mercados diferentes, aplicado agora ao desenvolvimento. Essa é a chance. Você tem uma dúvida aqui? Bom, então acho que pedi, Sade, para você deixar, acho que uma dica final para o pessoal que está aqui se inspirando na tua trajetória. Não sei qual foi o maior desafio que você teve que superar, a habilidade que você acha que foi o ponto de virada de chave na sua trajetória, para que a gente possa deixar de mensagem final para o pessoal. Bom, o ponto de virada da minha história, inclusive eu estava lembrando hoje de manhã com a minha esposa em comunicação. Um dia eu estava numa fábrica de software da janela ali do prédio, no qual eu trabalhava na época, e eu vi uma frase de uma rádio num outdoor lá embaixo: tudo pode mudar em 1 segundo. E aí eu tirei foto e mandei para ela. A partir daquele momento tudo mudou. Mudei de comportamento, de mentalidade, e quando você muda isso, as coisas começam a acontecer. O impossível é só uma palavra. É só uma palavra. O que faz o impossível ser possível é apenas você mesmo. Se você estiver disposto a encarar seus desafios do dia, você vai fazer o impossível todo dia. Fala isso para o Santos Dumont, como exemplo. Quem falou que ele não podia voar na época, com certeza, e aí ele conseguiu voar no avião. Né? Então, se ele conseguiu voar no avião na época que era utópico,
porque hoje em dia a gente não pode fazer coisas inovadoras também que alguém fala que é impossível. Então, esse é o meu recado final para todos. Eu agradeço muito por vocês me escutarem e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Foi muito gratificante para mim e podem me adicionar, eu terei o maior prazer. Eu mando feliz aniversário para todo mundo ali no meu LinkedIn, então já fica aí a dica. Então, obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo aí. Muito obrigada, Sade Ferreira. Uma salva de palmas. Obrigada. Arrasa, professor. Vamos entrar num breve intervalo de 5 minutinhos aqui no palco.